Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aos irmãos que estão em casa, né, nos assistindo através do canal Palavra da Verdade. A você, né, que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo, deixando o seu like nos vídeos, compartilhando. E que a paz do Senhor esteja com todos. Meus amados, chegamos, né, os irmãos que têm nos acompanhado, na última lição, a lição de número 13, de uma revista maravilhosa, né, a qual nós estamos aprendendo sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Essa lição de número 13, ela vem com um tema dizendo, né, quando Deus ele restaura o justo. Ou seja, nós iremos aprender agora, depois de tudo que a gente aprendeu sobre a vida de Jó, quem era Jó, todo o sofrimento que ele passou, sabe? Depois de tudo isso, agora a gente vai aprender quando Deus ele restaurou a vida de Jó. É algo maravilhoso. O texto áureo, ele vai dizer assim, meus irmãos: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Jó capítulo 42, versículo 10. Verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Ou seja, toda a restauração, tudo que Deus ele faz em nosso favor, igreja, nunca é consequência de um esforço nosso, é porque a gente merece, não. É pela graça, é pela misericórdia do Senhor que Ele nos agracia, que Ele alegra no nosso coração fazendo algo ao nosso favor, né? Esses atos de bondade do Senhor é justamente por isso. A leitura diária e a leitura bíblica em classe é baseada no livro de Jó, capítulo 42. Então, eu vou estar deixando na descrição do vídeo e que os irmãos possam estar acompanhando. Mas você que pode, leia em sua casa o capítulo 42 do livro de Jó e você vai entender de uma maneira diferente tudo que o estudo, né, que a lição ela quer nos ensinar no dia de hoje. Bom, chegamos ao encerramento de mais um trimestre. Essa é uma excelente oportunidade para fazer um diagnóstico de como foi a sua performance, tanto de nós que estamos, né, ensinando, como você que está sendo ensinado, ou seja, que está aprendendo. Porque tanto nós que estamos ensinando, igreja, como você que está aprendendo, eu quero dizer para você que nós também aprendemos com vocês, nós também aprendemos com a lição. Através de cada pergunta que os irmãos deixam nos comentários, através de tudo, né, do diálogo, a gente aprende. Através da lição, nós também estamos aprendendo. Procure avaliar como a sua turma, ou seja, como nós, igreja, nós que estamos aprendendo, temos nos comportado ao longo do trimestre. Como que a gente tem aprendido? O trimestre ele vem chegando ao fim, a revista ela vem chegando ao fim, mas qual foi o grau, se assim eu posso dizer, de aprendizado que você teve? O que foi que você aprendeu? Faça uma reflexão. Ao longo dessas 12 aulas, e hoje a 13ª, qual foi o entendimento que você teve dessa revista? O que a revista trouxe de bom, de benefício? Porque a palavra do Senhor ela só nos traz benefício. O que a palavra trouxe de benefício para a sua vida? O que a palavra ela edificou a sua vida através desse estudo, nesse trimestre? Ao longo desses 12 estudos, né? E contando já com o estudo de hoje, a qual nós iremos aprender. Eu tenho certeza que não só na minha vida,
mas você também obteve muitos ensinamentos, a sua fé, ela aumentou, porque nós aprendemos uma lição maravilhosa. Tudo que Jó ele nos ensinou através da trajetória dele, através da vida dele, faz com que a nossa fé ela levante, faz com que a nossa fé ela aumente. E eu tenho certeza que assim como eu tenho aprendido muito, você que está em casa também tem aprendido bastante. Introdução. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus, intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. O ponto central dessa lição, desse estudo é Deus ele restaura o ser humano por causa do seu amor e da sua misericórdia. A humilhação de Jó. O Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Ou seja, o capítulo 38, né, até o capítulo 40, ele vem nos ensinar justamente isso. Ou seja, Jó se colocar na posição dele. Jó compreender que Deus ele está acima de todas as coisas, que Deus ele tem o controle de todas as coisas e que ele é o Criador. Ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer, ele sabe como agir. Jó, ele era incapaz de domar os animais, como nós aprendemos nas lições anteriores. Ele era incapaz de tanta coisa, tudo isso era criatura de Deus. Ou seja, como ele poderia muitas das vezes querer questionar o Senhor, como ele poderia querer indagar a Deus. E aqui, a palavra do Senhor ela vem nos ensinar que as coisas começaram a mudar na vida de Jó quando ele se humilhou. Ou seja, o segredo ainda, igreja, para a minha vida e para a sua vida está na humilhação. É quando nós nos humilhamos perante o Senhor, sabe? Nos humilhar diante de Deus, reconhecer a soberania de Deus. As coisas elas começam a fluir em minha vida, em tua vida, de uma maneira diferente. Jó ele teve que reconhecer tudo isso. E as coisas começaram a mudar na vida dele. Reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó 42, versículo 2. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Ou seja, igreja, quando chega no capítulo 42, o versículo 2, Jó ele compreende que tudo estava no controle de Deus. Jó ele compreende que ele deveria ser submisso a Deus.
e de que era tolice, ou seja, era perca de tempo, ele querer questioná-lo, ele querer perguntá-lo. Era perca de tempo tudo isso. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor entendia muito bem tudo o que ele estava fazendo. Ou seja, tudo que estava se passando na vida de Jó, nesse capítulo 42, versículo 2, ele entende, após uma série de questionamentos, e após o Senhor se revelar para ele, como nós estudamos na lição passada, ele entende que tudo estava no controle do Senhor. Por isso ele expressa, olha, bem sei eu que tudo pode. Ou seja, agora eu entendi, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. E que tudo que a gente passa é um propósito do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E tudo tem um propósito da parte do Senhor para com as nossas vidas. E assim é sobre nós também, igreja. Tudo que você passa, tudo que você atravessa, seja aos seus olhos bom ou não, está no controle de Deus. Deus ele tem um propósito sobre essa situação. Por isso ele veio nos ensinar na lição passada que nós temos que estar atentos à voz dele, sensíveis à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora, a sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descritas nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Ou seja, não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Ou seja, quando você acha uma coisa, quando você pensa que é uma coisa, assim como os amigos dele também, né? Cada um tinha uma visão. Mas foi necessário Deus se revelar, foi necessário Deus mudar a vida de Jó para que todos viessem a entender que tudo estava no controle de Deus e que não tinha pecado. Então, uma experiência viva com Deus fez Jó entender, ver Deus de uma maneira diferente, entender as coisas de uma maneira diferente. Jó, ele simplesmente tinha uma intimidade com Deus, ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas ele teve que experimentar, que ter uma experiência viva e contemplar o próprio Senhor com os próprios olhos, ou seja, com os seus olhos, onde ele diz, olha, antes eu ouvia falar, agora eu vejo. Por quê? Porque ali ele estava tendo uma experiência maravilhosa com Deus. Ou seja, mesmo em meio à dificuldade que você enfrenta, é possível, pelos olhos da fé, você enxergar Deus agindo ao teu favor e entender que tudo está no controle dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Irmão Everaldo, com a oportunidade já de estar meditando no tópico 2, irmão. Amém. Paz do Senhor a todos aí, tá? Amém. Vamos ver sobre o tópico 2 aí. A intercessão de Jó. A ira de Deus. Irmão Tiago, Deus se ira? Se ira, mas nem sempre ele deposita essa ira sobre as nossas vidas, irmão. É fantástico, né? Eu estava aqui observando, aqui fazendo a leitura, né? A ira de Deus. Deus, ele só se ira, irmão. Deus, ele se ira quando um servo de Deus,
ele está sendo criticado. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus, hein? Você vai ver aqui nessa lição o que aconteceu. Diz assim, ó, a ira de Deus, após ter sido dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Jó, capítulo 42, verso 7. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras. Está vendo aí? Pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas, que revelavam orgulho e falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Ou seja, eles mesmos acusaram a Jó precipitadamente, dizendo que ele estava com algum pecado. Ou seja, Jó tinha falado orgulhosamente muitas vezes, mas não por um pecado cometido anteriormente. Então, muitas vezes, a gente acabamos falando coisas e acabamos pagando o preço depois. Amém? 2. O pecado dos amigos de Jó, representados por Elifaz. Jó 42, versos 7 e 9. O mais velho, o pecado dos amigos de Jó, foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Paulo corrobora esse princípio como quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de cremos nele. Nisto, os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam de intercessão do homem de Deus. O subtópico número 3. A oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-se a irem ao patriarca para que esse interceda por eles. Você vê como que a misericórdia de Deus ainda é grande, né, Tiago? Aí ele pediu ainda para o homem de Deus ir lá orar por ele. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma energética e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorreram por um meio da oração. Tiago, não sei se você me permite falar uma coisa que eu achei que ia ter interessante nessa parte aqui. Veja só, eles estavam defendendo sinceramente a Deus, na maneira como eles estavam pensando. Por isso que eles falaram tudo aquilo contra Jó. Só que Jó, diante da prova de Deus, ensinou para eles que não era daquele jeito. Como que pode, Tiago, uma coisa dessa? É fantástico quando Deus ele quer corrigir nós de uma maneira. Ou seja, de várias maneiras, Deus, quando ele quer acertar com o homem, tanto com um quanto com o outro, ele acerta. Ele fez reconhecer que os três estavam errados, que teve que ir lá pedir a oração. Mas na convicção deles, não, o meu tô certo e pronto, final. Sim, interessante é que ao longo da revista, né, a gente tem aprendido justamente isso. Cada um deles defendia uma tese, cada um deles defendia, né, uma visão, e dentro da visão de cada um, eles defendiam a Deus e acusavam a Jó. Exato. Eles defendiam o Senhor e sempre acusando a Jó. E dentro do que o irmão acabou de dizer, olha, a gente está certo.
Jó está em pecado, Deus está no céu e Deus não compactua com o pecado e ponto. Claro, nós sabemos, Deus ele não compactua com o pecado, mas Jó não estava em pecado. E quando chega nesse capítulo 42, o Senhor, com a sua bondade e misericórdia, ele faz com que Jó ore pelos amigos. Deus ele mostra para todos que eles estavam errados, ainda que eles queriam defender ao próprio Deus, mas a defesa deles estava errada, a visão deles estava totalmente errada daquilo que estava acontecendo. Aí Deus ele permite que Jó ore pela vida dos amigos, ou seja, todos aqueles que acusavam a Jó tiveram que receber uma oração da parte de Jó. Ou seja, Deus acendeu a ira, ou seja, havia uma ira da parte de Deus, porque o Senhor ele nunca quer que ninguém fique apontando o dedo para o outro. Se nem ele, que é o Criador, aponta o dedo para nós, ele estende as mãos. Quem dirá nós, seres humanos? Sabe? E aí, o que eu acho interessante é justamente isso, porque aí o Senhor ele deixa o entendimento, olha, vocês estão todos errados. A minha ira está acesa contra vocês. Mas, em outras palavras, para que não venha acontecer nada com cada um de vocês, eu vou chamar o meu servo Jó, que vocês estavam acusando, ele vai orar pela vida de vocês. Aí as coisas começaram a mudar, sabe? E a partir dessa oração é que as coisas começaram a fluir e a mudar na vida de Jó. Ou seja, o trabalhar de Deus não era só na vida de Jó, mas era na vida dos amigos também. Sabe? De tirar o eu, de tirar o orgulho. É quando aí entra aquela situação que nós, é até necessário citar, está dentro do estudo, é quando chega aquele camarada e ele diz, olha, é só na minha igreja que salva, é só na minha igreja que sabe que cura, é só na minha igreja que liberta, a placa da minha igreja é a melhor. Cada um deles estava defendendo uma placa de igreja. Cada um deles estava se voltando para algo. E aí Deus, opa, peraí, vocês estão todos errados. Exatamente. Eu vou me voltar para o meu servo. E ele vai orar por vocês. Ou seja, o Senhor sempre demonstrando que a placa da igreja não salva, que a placa da igreja não cura, que a placa da igreja ela não liberta, e que é sempre o Senhor que é o centro de tudo. Sabe? Havia uma guerra entre eles ali, eu vejo como uma guerra, uma disputa, para ver quem sabia mais, quem adivinhava o porquê de Jó estar naquela situação. E Deus, ele simplesmente põe os três sentados ali. Opa, peraí, fica os três aqui. Ó. Eu vou restaurar a vida do meu servo. Eu vou mudar completamente a vida do meu servo. E para que não venha a acontecer tudo aquilo que vocês estavam pregando, que as minhas mãos estavam sobre a vida dele, pesando sobre a vida dele, para que não venha pesar sobre a vida de vocês agora, porque vocês estão errados, ele vai orar por vocês. E aí muda completamente o cenário. Ou seja, por isso que a gente sempre tem que estar atento, por isso que a gente sempre tem que estar firmado na palavra. É quando Jesus ele tem um encontro, e assim, se a gente for parar para ficar dando exemplo, nós vamos ficar aqui um bom tempo. É com aquela mulher pecadora. Muitos queriam que ele atirasse a pedra nela. E ele, olha, atire a primeira pedra aí quem nunca pecou. Por quê? O Senhor ele nunca quer punir. Ele sempre quer ajudar. Ele sempre quer fazer com que as pessoas venham crescer na presença dele. Com que as pessoas venham, sabe, ser melhores. E aqui, Deus ele estava ensinando a Jó a ser mais humilde. A Jó ter tantos ensinamentos, né, na presença dele, aprender com aquelas dificuldades,
Mas, acima de tudo, nesse capítulo 42, Deus também mostra que ele estava ensinando os amigos dele a parar de ver coisa onde não tinha, a parar de querer julgar as pessoas. Deus, ele traz diversos ensinamentos, irmão. E é algo maravilhoso. A palavra do Senhor, ela nos ensina de maneira maravilhosa, sabe? A gente nunca questionar a vida de um irmão. Ó, por que que o irmão está passando por isso? Por que que a irmã está passando por aquilo? Às vezes a gente quer apontar o dedo e o Senhor está falando, meu, muitas das vezes é um particular meu com a pessoa. E, sabe, a gente nunca vai entender. É um particular de Deus com Jó. Os amigos queriam interferir sem entender o que estava acontecendo. E quando Deus mostrou, revelou o que realmente estava acontecendo, ficou feio para eles. Ficou mesmo. Porque ainda tiveram que receber uma oração daqueles a quem eles estavam acusando. Fantástico. Isso mostra, né, a misericórdia do Senhor. A restauração de Jó, né, o capítulo 3. A restauração moral e espiritual. A restauração de Jó, ela acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro de Jó é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Ou seja, é o que muitas das vezes a gente vive aí, escuta no nosso dia a dia. Essa barganha espiritual, né? A teologia hoje, que muitas das vezes é pregada, a teologia da riqueza, a teologia da prosperidade, que nós sabemos dentro da palavra do Senhor que é uma barganha espiritual. Mas nesse episódio aqui, tratando do livro de Jó, a Bíblia ela nos dá um ensinamento que tudo que Jó ele recebeu no capítulo 42, tudo que aconteceu de benefício para ele após todo esse momento, né, de dificuldade, é uma restauração da parte de Deus para com a vida de Jó. Ou seja, não era Deus retribuindo Jó, ou seja, retribuindo um favor por conta de Jó, não, era Deus restaurando, não porque Jó merecia, mas porque o Senhor é poderoso para restaurar através da tua misericórdia. Ou seja, nós nunca vamos receber algo, igreja, porque nós merecemos. É sempre pela graça, pela misericórdia do Senhor que nós alcançamos. A restauração, né, social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, era um momento ali que Deus ele estava restaurando não só a saúde, não só os bens materiais, mas o convívio de Jó com a sociedade. Ou seja, um momento a qual ele teve que se afastar, ou, dizendo até melhor, um momento a qual as pessoas se afastaram dele, um momento a qual os amigos se afastaram dele e estavam só julgando a Jó por tudo que ele estava enfrentando.
Ali chegou um momento no capítulo 42 em que Deus ele restaurou tudo isso e esse convívio voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a restauração de Jó, ela se deu em todas as esferas, igreja, moral, espiritual, social e material. Ou seja, Deus ele é poderoso para restaurar todas as áreas das nossas vidas. A conclusão, né, o irmão Everaldo, com a oportunidade, irmão. Amém. Chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Já provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Maravilha, né? Já um resumão aí, né, Tiagão? Um resumo Verdade, irmão. fantástico aí. Amém? É verdade. A gente aprendeu, né, chegar do fim, né, desta lição, ao fim dessa revista. E ao longo da revista a gente aprendeu muito, igreja, sabe? A gente aprendeu muito com a vida de Jó, trouxe assim muitos ensinamentos para nós, principalmente de como a gente deve se portar diante da adversidade, se portar diante das situações que a gente enfrenta no nosso dia a dia, se portar diante dos julgamentos que muitas das vezes as pessoas fazem, né, ao nosso respeito. E de que como temos que confiar no Senhor. Acima de tudo, tem que sempre ter nosso temor a Deus e a nossa confiança no Senhor, sabe? E acreditar que em todo tempo Deus ele é poderoso para mudar a nossa situação, que Deus ele é poderoso para restaurar, que Deus ele é poderoso para transformar, para curar, que Deus ele é poderoso para fazer algo a nosso favor. Essa lição, eu digo por mim, eu aprendi muito, principalmente, igreja, na parte de confiar no Senhor, sabe? De temer a Deus, de confiar no Senhor, porque Jó ele foi um homem que ele confiava muito no Senhor. Ainda que ele só ouvia, e só no final do capítulo, ou seja, no final da história, que ele vem dizer que ele veio ver a Deus. Ele só ouvia, mas mesmo assim, ele era temente a Deus, e ele nos traz muitos ensinamentos, sabe? Uma revista baseada nesse livro de Jó, que nos traz um ensinamento de que existem sim batalhas espirituais, de que Deus sim prova o homem na face da terra. Uma revista que nos ensina de que Deus, acima de tudo, a soberania do Senhor, ela está sobre todas as coisas. E de que o Senhor, por misericórdia, pela graça dele, ele sempre nos alcança. E de que o Senhor, para finalizarmos, ele tem o controle de tudo e todos na palma das suas mãos. Sabe? Tudo está no controle do Senhor. O livro de Jó ele é baseado nisso. Uma vida que estava no controle de Deus. Ainda que do controle dele, de Jó, havia saído, do controle de Deus, não. E as nossas vidas, igreja, é dessa maneira. Ainda que muitas das vezes do nosso controle, a nossa vida ela sai. Ainda que muitas das vezes no decorrer da nossa caminhada nós perdemos o controle, nós perdemos a direção. Muitas das vezes nós perdemos o rumo por conta de situações, de problemas. Deus ele nunca perde o controle, Deus ele nunca perde o rumo, Deus ele nunca perde a direção. Tudo está no controle do Senhor. Mas cabe a nós esperarmos um tempo determinado por Deus,
para que a gente possa alcançar, né, aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Jó ele conseguiu provar que a fé dele não estava baseada nos bens materiais, que a fé dele não estava baseada em tudo que Deus tinha abençoado ele, mas que estava baseada, né, e firmada na rocha. Assim somos nós, independente do que nós temos ou do que nós conquistarmos daqui para frente, que a minha fé e a sua fé esteja firmada na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, assim nós encerramos essa revista. Aos irmãos que assistem, né, a gente pela primeira vez, né, o canal Palavra da Verdade, eu peço a você, volte, assiste a playlist aí, volte desde a primeira aula para que você venha entender, né, tudo que a revista ela veio nos ensinar, desde trazer um ensinamento de quem era Jó, da onde Jó veio, sobre o livro de Jó, todos os questionamentos que esse servo de Deus passou, e até, né, ao finalizar nessa última lição, esse capítulo 42 sobre a restauração de Jó. Então, a você que tem acompanhado a todas as lições, né, que tem dedicado o seu tempo aí para poder aprender da palavra de Deus, que Deus ele possa te abençoar de uma maneira poderosa, sabe? Que Deus ele venha cada dia mais abrir o seu entendimento, te conceder aí, né, bastante sabedoria e que possamos aplicar tudo que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia, tá bom? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Estarei dando a bênção apostólica para os irmãos. E mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, compartilhe, né, os vídeos que são gravados, os vídeos aí que são compartilhados com os irmãos. Deixe o seu like, tá bom? E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Nós estaremos, né, tirando as dúvidas aí dos irmãos e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. E até a próxima revista, igreja. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e para todos sempre. E todos juntos vamos dizer amém. Aleluias. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.